Retornamos à convivência com os amigos que toda terça-feira estão conosco aqui. Esta sequência de estudos das obras de André Luiz. Estamos na segunda obra da sequência, o livro Os Mensageiros, e alcançamos hoje o capítulo 21, coincidente com o episódio também número 21, que tem o título de Espíritos Dementados. Américo Sucena, estamos de volta com a nossa sequência de estudos do livro, comentando o seu conteúdo. Claro que é indispensável que o amigo que nos vê, a amiga que nos vê, não deixe de ler o texto na íntegra. O nosso comentário é muito breve, ele é compactado e, sem dúvida nenhuma, a leitura integral é muito recomendada. Nós nos sentimos felizes se estamos conseguindo incentivar você a estudar, a ler, a rever, a reler, dado o conteúdo que a obra apresenta. O livro Os Mensageiros, que nós já alcançamos hoje o capítulo 21, como dissemos, tem nos trazido muitas lições. E nós começamos aqui com o trabalho de André Luiz. Como se lembram, ele e Vicente estão para visitar a crosta, pararam no Campo da Paz e, durante aquela madrugada, se colocaram a serviço para novos aprendizados. E André começa o seu capítulo, o primeiro parágrafo, dizendo que inúmeros servidores os acompanhavam ao serviço e movimentavam-se os carregadores sem conta. Américo, está uma citação muito interessante aí. Esses carregadores conduziam botijas de água, caldeirão de sopa, vasos de substância com medicamentos, em galeotas diversas. Isso dá uma ideia da extensão do trabalho na vida espiritual. Nós vamos ver que os galpões de atendimento são enormes, né? Eles são obrigados, inclusive, a usar sinais de luz para não ficarem gritando: vamos começar, faz a prece aí. Então, nós vamos ver que eles usam isso. É uma quantidade enorme de ambulatórios, de enfermarias, que eles vão visitar. Nós vamos conhecer isso juntos agora. Pois é. O transporte, especialmente de alimentos e de medicamentos, não deve causar nenhum espanto a nós que estamos estudando isso, considerando que são recém-chegados, ou melhor, recém-retirados de regiões de perturbação, inconsciência depois da morte. É um posto, portanto, de serviço que intermedia a chegada a nosso lar, a colônia espiritual nosso lar. Então, ali estão espíritos, como eles mesmos vão esclarecer aqui, mais necessitados do que perversos. São espíritos, às vezes, com uma certa inconsciência, perturbados pela situação que não compreendem. Por isso que André vai dizer que mais alguns passos naquela caminhada e ele notou que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues. E eram criaturas com olhos vagueantes, rostos sombrios, inclusive usou uma expressão aqui bem forte, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Como você disse aí, os galpões para receber essas criaturas ainda desorientadas, sem entender o que se passou com eles. Então, estão ali, recolhidos, amparados pela misericórdia de Deus, através dos braços e mãos e providências desses trabalhadores dessa colônia intermediária entre a crosta e a colônia nosso lar. O Alfredo determinou uma série de providências àqueles técnicos que vão utilizar o sopro curativo. E eles tomaram um outro rumo aí na instituição, que é enorme. A gente vai acompanhar outro grupo. Os servidores estavam ali em grande número, os servidores e os espíritos enfermos também. Claro que tem mais enfermo do que servidor, né? Nós vamos ver que existe uma relação que o próprio Alfredo vai citar aí, de mais ou menos quanto nessa região que eles vão entrar agora, e quantos tem de servidores também. O que é observável aqui na descrição do texto, deve ser citado, é que aqueles enfermos já estavam em melhores condições. Eles já conseguiam se movimentar por si mesmos,
não tinham que ser carregados em macas ou amparados fisicamente, e muitos deles já conversavam, apesar de demonstrar desequilíbrio nas palavras e mesmo nos pensamentos. Quer dizer, Américo, aqui a gente tem aquela noção de palavras desconexas, de informações descontroladas, desequilibradas mesmo, como também ocorre no planeta entre nós. Existem muitas pessoas que, às vezes, por razões que até desconhecemos, em níveis variados de descontrole psíquico, emocional, psicológico, que se confundem nas palavras, nos relacionamentos e até nos pensamentos, no raciocínio. Muito comum isso entre nós. Não é de se espantar, portanto, que naquele plano imediato do campo de paz ali houvesse também essa situação. Só que ali estão em grande número, porque são recolhidos justamente, reunidos para serem amparados, criaturas em condições semelhantes. Nós vamos ver, Orson, que essas 3 pessoas que o Alfredo atende logo que eles chegam a esse pavilhão, eles nem sabem que desencarnaram. Eles não têm noção disso. Eles comentam coisas da vida pessoal como se eles estivessem ainda encarnados e, por alguma razão, distantes do contato familiar, do local de hábito, porque eles não têm a menor ideia do que aconteceu. Não têm essa compreensão da desencarnação. E os espíritos respeitam isso, olha que interessante. Porque informá-los disso pode trazer uma outra perturbação. Então, eles esperam um tempo exatamente para que o espírito vá se ambientando e se melhorando até que cai a ficha e ele entende o que está acontecendo. Nós vamos nos deparar aqui, nesse específico capítulo, com 3 personagens. Os 3 não sabem que desencarnaram e agem como se estivessem encarnados, descontrolados, demonstrando ali que ainda guardam lembranças vivas da última encarnação, não perceberam que estão desencarnados, naturalmente, nem perceberam o estado de perturbação que ficaram quando foram recolhidos, e ali estão, inclusive, um dos personagens vai dizer que não sabia nem onde estava, né? E nós vamos ver isso. E o primeiro personagem, Américo, é o Malaquias, um velho de barbas compridas, muito alvas, que estava aguardando o resultado de seu pedido, de sua petição. Estava preocupado, Américo, com as terras e os escravos. Ele se dirige a Alfredo pedindo informações dessa petição. Ele dizia lá que havia pago um bom preço a um outro personagem da sua última existência carnal, né? E ele estava preocupado, se sentia perseguido durante muitos anos e não poderia mais perder tempo, queria saber quando ia voltar para casa. Naturalmente, ele pediu autorização, o seu pedido foi para voltar para casa, preocupado com a mulher, os filhos e a necessidade familiar. E aí, Américo, entra toda a psicologia do Alfredo, acostumado com esse tipo de situação, né? Como se fosse o próprio André aqui, o situa como se fosse um excelente médico da alma. Alfredo prestou muita atenção no comentário do visitante Malaquias e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão. Isso já chama atenção já de imediato, Américo, porque ele dá razão ao pedinte, né? Você reclama com razão, mas sua saúde não permite por enquanto. Você precisa aguardar. Você já pensou você chegar lá assim, descontrolado? Você precisa primeiro cuidar da saúde. Você está preocupado com as coisas materiais, mas primeiro sua saúde, Malaquias. É interessante porque o André se refere a ele como médico de alma, né? Porque o médico de alma usa outros recursos que não os remédios aqui da Terra, né? Não tem injeção, pode ser até que tenha alguma cápsula, alguma coisa, né? Mas a gente não teve notícia desse tipo. Nós vamos ver que o sopro e o passe coletivo e individual, né? A aplicação de fluidos, isso sim, isso é um recurso. Mas veja a habilidade com que o Alfredo tratou o assunto, porque o sujeito estava reclamando e provavelmente ele já fez a mesma solicitação várias vezes, porque está lá há algum tempo. A gente não sabe quanto, mas ele deve ter repetido. Então, toda vez que o Alfredo visita aquele pavilhão, lá vem o Malaquias reclamando que ele mandou uma petição e quer saber o que aconteceu com o resultado, né? E o Alfredo vai empurrando com a... E o Alfredo, Américo,
O Alfredo não faz nenhum tipo de acusação a Malaquias, nenhum tipo de acusação ou de reclamação. Ou você está reclamando demais. Não. Ele agiu com a psicologia do amor aí realmente, como se compreendesse o Malaquias, e na verdade ele compreende, né? E procura até, de uma certa forma, alimenta as esperanças dele, dizendo que primeiro, todavia, ele precisa cuidar da saúde. Aqui tem uma coisa que chamou a atenção também, que ele chama os próprios filhos, o Malaquias, que são filhos preguiçosos, que eles não se moviam sem a presença dele. E a gente nota aí, Américo, a tendência humana de apegos, de acomodações, que muitas vezes está tão presente em nós mesmos, né? Esses apegos, esse desejo de comando e da dependência que às vezes nos permitimos uns aos outros. É interessante, porque essa é a técnica, por exemplo, que os esclarecedores devem usar nas reuniões de atendimento a espíritos. Porque muitos, se não estão dementados, estão confusos pela desencarnação recente, ou então porque estão há longo tempo no local que eles não sabem o que aconteceu. Então, o cuidado do Alfredo é justamente não criar um problema ainda maior. E ele já desenvolveu essa habilidade, porque há anos que ele faz isso, né? Então, ele vai conversando com um, vai conversando com outro, e a conversa vai acalmando o Malaquias e os outros com quem ele vai conversar. Nesse caso específico, que o Malaquias também está preocupado com os filhos, essa condução da conversa, Alfredo se vale da citação de que todos somos filhos de Deus e que ninguém está desamparado e que Deus, tudo pertence a Deus e que os filhos dele também são responsáveis. E se forem realmente preguiçosos, responderão pelos males que fizerem, mas por enquanto é importante, Malaquias ressalta, Alfredo, que você sossegue um pouco o coração, procure pensar com mais calma, para ter condições de voltar com tranquilidade para os seus. E o velho parece que aceitou, sorriu, confortado, né? E antes que pudesse falar outra coisa, já surgiu um segundo personagem, velho, que eu deixo com você aí, a introdução. Não deu tempo de... Saiu um, entrou outro. Aí entrou o Aristarco na história, né? E aí também se referiu a um processo. Senhor Alfredo, e o meu processo? O que aconteceu? Eu estou sendo prejudicado, eu tenho parentes de má fé, a minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos meus primos, meu quinhão, a minha parte é muito maior do que a dos demais. Então, eu preciso ver o que aconteceu. Eu pedi ao Visconde de Cairu. Repare que ele está falando ainda da época do Império, e esse livro é do início da década de 40. Né? Eu solicitei ao Visconde de Cairu, interpondo toda a influência contra mim, e agora eu quero saber o que vai acontecer. O senhor não me dá notícias, né? Está reclamando também, né? Pois é uma reclamação, existe uma ansiedade dos personagens. Quando você se refere ao Império, aí o Visconde de Cairu, sabe-se lá quanto tempo ele não ficou aí no mundo espiritual, em total inconsciência, entregue aí a um verdadeiro pesadelo. E agora, desperto, já conseguindo, de uma certa forma, conectar as ideias, está preocupado com a situação anterior. E o Alfredo, então, falou, já mandei a mensagem. Ele já mandou um WhatsApp para o superior dele, né? Estamos aguardando aí a resposta. E olha o interessante, ele falou, o imperador levará em conta a solicitação. Quer dizer, a mensagem foi pedida diretamente para o imperador, na visão desse personagem ansioso que está querendo resolver a situação. Ele está se referindo ao imperador Pedro II. Ele devia ter desencarnado próximo do fim da monarquia aqui no Brasil, um pouco antes da proclamação da República. Então, veja, ele guarda aquela informação, não percebe a mudança, ele não tem contato mais com os familiares, né? Mas ele está focado na herança a que ele acha que tem direito. Mal sabe que ele não vai ter acesso a isso, porque já desencarnou, né? Ninguém leva nada daqui da Terra, né? Quanto mais a herança fica aqui. A herança é para quem fica, não é para quem vai. Mas ele acha que está ainda na Terra, por isso ele se vê no direito de receber a maior parte, porque diz ele que tem direito a isso, né?
Vamos nos recordar aqui que esses personagens do capítulo são personagens que acreditam estarem encarnados ainda, e eles estão exercendo uma pressão sobre o diretor daquele lugar onde estão, daquele lugar de recolhimento, do campo de paz. Então, eles estão ali desejando saber informações, acreditando-se ainda encarnados. Então, como o Aristarco está preocupado com a herança, o Alfredo, com toda a sua sensibilidade, a sua sabedoria, a sua experiência, como o Américo disse, acostumado a esse tipo de situação, experimentado, você está dirigindo-se ao personagem, experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. É uma tentativa até para despertar o personagem iludido com a própria situação. E lança uma pergunta ali: que valem os patrimônios da terra ante os patrimônios imperecíveis? Quer dizer, o nosso Aristarco não tem alcance para entender a profundidade da pergunta, mas não deixou de jogar uma sementinha aí, né? Inclusive diz: não pense naquilo que foi perdido, medite sim nos bens que você poderá alcançar diante da vida eterna. Américo, se a gente ouvir isso aí, é melhor a gente ficar de orelha em pé, porque quando alguém começar a dizer para a gente que é para esquecer os bens terrenos e que precisa pensar na vida eterna, peraí, isso aí significa alguma coisa? E o Alfredo ainda vai dizer também, eles também vão ter que deixar tudo quanto possuem, portanto, todos nós temos que prestar contas a instâncias superiores, né? E pergunta: você já pensou nisso? Aí ele ficou assim: é verdade, eles também vão morrer, né? É isso mesmo. E ele mesmo já desencarnou e não sabe, né? E é muito comum essa situação. A gente está vendo uma situação triste aqui, muito comum. A gente até traz assim um tom de humor aqui, mas é muito triste. Isso ocorre bastante no mundo espiritual. A inconsciência com a própria desencarnação. E aí ele, de uma certa forma, se acalmou. Mas agora vem uma senhora muito brava, porque lembremos que lá também tem gente brava, como tem aqui na Terra. Aqui na Terra nós temos personagens bravos, autoritários, pessoas que querem se impor pela forma agressiva de falar. E aqui também Alfredo vai ser procurado por uma senhora brava, e já chegou com tudo, né? Senhor Alfredo, peço-lhe que não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas tão logo me ausentasse de casa. E ela fala: e aqui como é que eu fico? Eu quero saber, eu preciso ser liberada, eu preciso ir lá, preciso protegê-las, preciso proteger os bens, a família. Inclusive, essa senhora vai dizer que não sabe nem onde é que ela está, né? E diz que a moléstia que ela tem, a doença que ela tem, teve origem exatamente nessa confusão com o marido, com as filhas, né? Então, ela quer ajudar as filhas, não gosta mais do marido e está preocupada com que ele fique com os bens que eram dela, das filhas. É uma preocupação que nós não deveríamos ter depois da morte. Mas como ela não se preparou para a desencarnação, ela não sabe que isso acontece, né? Então fica ainda ligada aos pensamentos e às buscas que tinha quando estava aqui na Terra. Interessante que eles todos acordaram de um período de sono longo. Então, quando acordam, eles vão vagarosamente relembrando as coisas, juntando as ideias. Que ela juntou essas ideias que ela tinha um pouco antes de desencarnar, porque era essa a preocupação dessa senhora brava, que não tem nome, né? Só senhora brava. América, aqui tem algo também que merece ser citado, né? Ela reconhece no Alfredo uma espécie de dirigente ou chefe do lugar, porque ela fala: por favor, autorize o meu regresso. Ela reconhece que ele manda, né? Que ele tem uma autoridade para autorizar ou não. Ele já vai empurrando isso também, porque ele não vai dizer a ela: a senhora já morreu, não tem nada que ficar preocupada com isso, não. Ele vai levando, dando tempo ao Esse, tempo, né? essa expressão que você usou, né? Vai levando, é uma expressão própria que aguarda um despertar favorável no momento oportuno, né? Como devemos agir quando esclarecendo um espírito? Não há porquê precipitar a informação, é preciso que a própria pessoa vá caindo em si sobre a própria realidade. Isso.
porque aí não é tão impactante, digamos assim, né? Isso. Realmente, aliás, é uma orientação que se dá exatamente para os esclarecedores que estão iniciando. Vamos dizer aqui que esclarecedor é aquele que tem a tarefa de conversar com espíritos necessitados em reuniões mediúnicas através da psicofonia, através da mediunidade falante. Então, essa é uma orientação. Não se fala da morte se o espírito não está maduro. Se ele não está maduro para receber essa notícia, isso vai impactá-lo muito. É possível que a gente provoque um desequilíbrio ainda maior, o sujeito fique mais dementado e mais louco do que já está. Então, Ô, Américo, diga. eu ia dizer que a gente não pode esquecer que esse personagem que nós estamos comentando aqui no livro poderá ser um comunicante no centro espírita. Sim, sim, claro, claro. Nessa situação aí. Claro, claro. Pode ser que eles precisem das energias densas dos encarnados para fazer uma ambientação boa, para que ela tenha melhores percepções, tenha as percepções, como diz o livro Nos Domínios da Mediunidade, mento-neuropsíquicas, e aí isso melhore a compreensão e relembre alguns fatos dos quais ela não está lembrando. Então, ela não percebeu a morte, não percebeu o velório, o enterro, ela não percebeu nada disso. E de um lado é bom isso, mas de outro fica nessa confusão. O sujeito se acha vivo quando na realidade não está. Aliás, está vivo, claro. Morte não mata ninguém, só muda de lado. No lado que ela está, ela não tem mais acesso aos familiares e às coisas que ela possuía. Ela simplesmente deixa tudo. É bom a gente ler isso, porque todos nós vamos passar por isso, né? Nós vamos deixar tudo aqui, a família, os bens, tudo fica aqui, né? Então, é bom a gente já ir acostumando com a ideia. É o raciocínio mais certo da vida, né? A coisa mais certa da vida é que todos partiremos, voltaremos. Aliás, quando a gente sabe de mortes, de desencarnações, a gente sempre diz, né? Todos nós vamos ter que retornar um dia. Nós não somos daqui, nós estamos aqui temporariamente. E o nosso instrutor Alfredo aí, diante da pressão dessa senhora, como você disse, André Luiz não deu nome para ela, pondera que seria melhor ela melhorar, curar-se, transformar o espírito para poder ajudar a filha, do que retornar assim, tão fortemente atormentada. E ela volta ao assunto, como eu disse anteriormente, mas eu não sei nem onde que eu estou. Eu acho que me trouxeram até o fim do mundo, ela diz, para tratamento de uma simples perda de sentidos. Ela deu uma dica aí, né? Ela está achando que perdeu o sentido. E aí levaram ela para um lugar que ela nem imagina onde seja. E o nosso instrutor continua as ponderações. Aqui, pelo menos, a senhora não é maltratada, nós cuidamos aqui da senhora, está num lugar bom, a senhora não é ferida, não é estigmatizada, né? E o seu caso não é tão simples quanto parece, vamos ter calma, né? Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Ele vai dando umas diquinhas de que não é bem assim que ela acha que as coisas devem ir como ela acha que deve, né? Situação bem marcante aqui no capítulo, né? Agora, diferente dos outros dois, Américo, essa senhora não identificada com qualquer nome, ela não sorriu, não, ela não se conformou com a informação de Alfredo. Ela fechou a cara e afastou-se pesadamente, né? A gente diria que no linguajar vulgar aqui do mundo, saiu batendo o pé, né? E olhos de cólera, como alguém que discordou mesmo e não estava disposta a compreender qualquer situação semelhante que tentasse explicar para ela o que estava ocorrendo, inclusive pedindo para que ela se mantivesse calma e aguardasse o momento exato. Saiu brava, veio brava e saiu brava. E depois que ela saiu, Orson disse que juntou um monte de enfermo querendo falar com ele e tal, e aí ele teve que falar em voz alta, hoje não dá para atender todo mundo, mas amanhã nós conversaremos. Então, veja que essa é uma rotina diária do Alfredo, falar com todos eles, acalmá-los, recomendá-los, né?
e plantando essas sementinhas para informar aos poucos de que eles já não estão mais na crosta, né? Estão do outro lado da vida. Morte não mata ninguém, muda de lado só, e elas estão agora de outro lado. Essa cena aí de novos enfermos ou outros enfermos que se adiantaram ali para. Todo mundo queria perguntar alguma coisa, afinal de contas, a presença do Alfredo ali era importante para eles que guardavam ansiedade de notícias. Dá para imaginar essa cena, né, Américo? Uma multidão assim que vai se aproximando. É interessante isso, Anderson, porque deve ter gente que pergunta para os trabalhadores, e o meu caso e tal. E aí o sujeito não sabe, né? Fala lá com o Alfredo. Então, o Alfredo, o Alfredo é esperado todo dia com ansiedade para dar notícia, porque ele que manda, ele que é o chefe. Pois é. Enquanto você argumentava aí que era uma tarefa rotineira dele, todo dia, atender essa multidão de aflitos e ansiosos, espíritos que estavam ainda. Por isso que o capítulo chama espíritos dementados, né? Eu fiquei pensando, Américo, que o Alfredo, nós conhecemos parte da história dele, que foi dita em outro capítulo, comentado, mas que tarefa que ele abraçou, né? Você vê uma dedicação a uma multidão, onde ele tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura, ele deve passar algumas saias justas diante de solicitações as mais variadas, mas ele já tem experiência, ele sabe o que fazer e como reagir diante da insistência e da pressão psicológica, como acontece aqui na Terra, né? Existem pessoas que sofrem pressão de subordinados, de funcionários, de chantagem de todo tipo, que ele também deve enfrentar aí. Eu fiquei pensando nisso enquanto você argumentava aquela rotina diária dele, isso dá experiência ao espírito. Você imagine num local que há centenas, milhares de pessoas dementadas. E todo dia tem tratamento para que eles, aos poucos, melhorem e entrem numa harmonia mínima para poder relembrar de certos fatos que aconteceram, que eles não estão lembrando. Né? Aqui na Terra, eles seriam absolutamente normais, diz o Alfredo. Aqui na Terra tem muito louco que é considerado normal. Na vida espiritual, não está em condições de gerir nada. Então tem que ficar internado, não pode trabalhar, não pode fazer nada, porque ele não vai saber fazer as coisas. Né? Então tem que esperar um tempo que a gente não sabe quanto é, porque varia de pessoa para pessoa. Né? É uma coisa impressionante isso. Né? O universo individual é muito relativo, né, Américo? Cada um tem a própria história, né, das próprias razões, por isso que não nos cabe o julgamento de ninguém, né? Daí o ensinamento de Jesus, não julgueis, porque cada um tem uma história separada que causou esses traumas, esses comportamentos desequilibrados. E como ele diz aqui, são desencarnados que por muito tempo se agarraram a problemas inferiores. Estão sempre reclamando providências, sem falar no ensejo da iluminação própria, que, de uma certa forma, desprezaram, acusam os outros, mas nunca enxergam os próprios erros. Deus nos proteja, né, Américo, de agir nessa direção, de só acusar e não enxergar as próprias fraquezas. Daí ele diz que procura ouvi-los para dar uma ideia do trabalho no setor daqueles que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Depois ele vai dizer o que está por trás disso, porque ele conhece os processos de cada um dos que estão internos, e são milhares de internos. Ele diz, por exemplo, que não é crime você se interessar pelas atividades rurais, para receber uma herança, pelo bem-estar da família e tal. Mas, no fundo, aquele senhorzinho, Malaquias, que reclamava da terra e dos escravos, nunca pensou senão em tirania no campo. Ele não era bonzinho com os escravos. O cavalheiro que aguardava a herança, ele queria lesar os primos, né? E a senhora brava, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia matar o marido, né? Ocultamente. Então, não tem gente boazinha também, não, na vida espiritual. Agora, algum mérito eles têm, porque eles saíram das regiões das trevas em que não há assistência, pelo menos ou por intercessão, porque alguém intercedeu
ou por algum mérito pessoal, eles foram recolhidos em Campo da Paz e estão lá recebendo tratamento para ver se melhoram. Ele afirma aí que conhece os processos de cada um daqueles internos. E aí, Américo, como você sempre comenta e destaca, nós temos, não tem como fugir disso, de lembrar Jesus que conhece a cada um de nós, né? Conhece a todos os que estamos Todos. sob a tua tutela. E ele conhece a necessidade de ajuda real de cada um, o que requer para reparar o passado e construir um futuro melhor. Então, Jesus tem esse conhecimento integral sem precisar procurar no WhatsApp o endereço de cada um. É imediato, né? Essa é a mente de um espírito que adquiriu a superação da matéria, né? Ele não sofre mais a influência da matéria. E tem uma capacidade de computar coisas, né? De processar informação que nós não imaginamos aqui na Terra, né? Nós falamos em programa anterior de uma pessoa que tinha visão de raio-x, tinha visão de uma outra que tinha visão de longa distância, que tinha visão microscópica, uma outra que fazia cálculos de cabeça, não precisava de equipamento, né? Se Jesus é modelo da humanidade, todo mundo sabe que ele é um modelo top, como a gente costuma dizer por aqui, né? Agora, ele é guia. Para ser guia, você tem que conhecer a fundo a criatura, porque, em última instância, quem autoriza a reencarnação, depois que fazemos as nossas escolhas, é Jesus. E a gente, às vezes, nem sabe que ele está por trás da autorização ou não. A gente planeja, às vezes vem uma informação, olha, você não pode pedir isso, não há mérito ainda para isso. Esse quesito nós não podemos oferecer a você, porque você não mereceu. Ora, quem que em última análise é consultado se precisar? É exatamente o Cristo, né? Ele é condutor da humanidade, ele sabe tudo em tempo real. Nós não temos ideia do que isso significa, mas ele é. Agora, você fazendo esse comentário, América, eu estava raciocinando aqui porque nesse instante aqui que estamos fazendo o programa, por exemplo, nesse momento, exatamente neste horário, quantos acontecimentos não estão ocorrendo sobre a face da Terra com cada pessoa, né? Jesus tem o conhecimento imediato, em tempo real, como você diz, de cada um. É uma conexão imediata, né? Direta com cada personagem que chega ao seu conhecimento por meios variados. Às vezes tem uma pessoa de joelhos pedindo diretamente a ele. Às vezes tem um grupo orando por determinada pessoa obsidiada. Às vezes tem uma pessoa hospitalizada e uma mãe ali na beira da cama, ou um filho pedindo pelo pai, etc. E Jesus é capaz de receber isso, a depender naturalmente do fervor com que a prece é feita, da fé, ao mesmo tempo em que seus cooperadores diretos também o consultam. Quer dizer, todo um processo complexo de informações. Né? Nós podemos fazer ideia de como é isso, Orson, usando as redes sociais, o WhatsApp. Por exemplo, você conversa com centenas de pessoas que antes você nem via e nem telefonava, né? Agora você continua não vendo, mas pelo menos você vê a fotinho. Mas você toma um monte de decisões hoje, né? Ao cumprimentar, ao mandar uma mensagem, ao mandar um vídeo, ao mandar uma imagem que auxilie nessa pandemia, né? Nós fazemos isso centenas de vezes hoje, né? Agora, o que não faz um espírito que é co-criador, que está no comando de um planeta. Ele mesmo disse, eu conheço todas as minhas ovelhas. Mas ele tem que conhecer, não é o nome, ele tem que conhecer a fundo a história pregressa, o desenvolvimento, porque, em última análise, ele é que decide, acima dele só o Criador, é quem decide o que vai acontecer em nossas vidas. Claro que nós planejamos, mas tem coisas que nos é interdita. Nós não podemos querer tudo que a gente precisa. Por quê? Porque nós não honramos, não? Então, nós não temos uma série de direitos e temos outros. Então, em última análise, no tribunal da consciência, às vezes a gente não percebe isso, mas exatamente esses espíritos estão aí para nos observar, que, olha, se essa providência que você está pedindo vai ser útil ou não, nós não sabemos, são espíritos mais elevados que sabem se é útil ou não. Por quê? Porque têm experiência, já passaram por muita história, muita vida, né? Então... Américo, você citou aí o exemplo
muito usado na atualidade no WhatsApp, que nós atingimos centenas de pessoas, não vemos a foto, aliás, não vemos o rosto, mas vemos a foto, né? Uma coisa que me impressiona bastante, é muito interessante pensar nisso, porque eu faço muita divulgação por linha de transmissão. Então, atinge centenas de pessoas simultaneamente, né? Algumas estão conectadas e vê a notícia na hora, outras não vê na hora, vai ver depois, outras nem perceberam que a mensagem entrou, outras respondem, outras não, outras vão se beneficiar daquela informação, outras não. Isso não é apenas para citar a variedade dos comportamentos, reações e circunstâncias. Uma está trabalhando, outra está passeando, outra está viajando, outra está em família, outra está almoçando, dormindo. Quer dizer, as reações e os comportamentos, as posturas são as mais diversas, né? Então, nós atingimos centenas de pessoas simultaneamente com respostas diferentes. E o Cristo, ele atinge todos nós. Isso é muito interessante. Podemos simular aí, né? Então, eu tenho um caso real de uma pessoa que nos contou que visita um asilo de senhoras e, naquele dia em particular, era toda semana a visita, né? Ia lá pintar as unhas das mulheres e tal, das senhorinhas. Mas um dia, acho que houve uma greve em São Paulo, e aí o metrô não funciona, o ônibus não funciona, e muitas das funcionárias que atendiam o asilo não puderam trabalhar. E a hora do almoço estava chegando, pelo menos a cozinheira parece que foi. O almoço estava pronto. E aí, algumas das tarefeiras voluntárias foram convidadas, se pudessem ficar para o almoço, para poder dar comida à boca, porque nem todos têm o domínio da habilidade motora na idade avançada. Então, essa pessoa que nos contou ficou encarregada de dar comida a uma mulher que era cega, surda, muda e paralítica. E quando ela captou a primeira colher de sopa e colocou na boca da mulher, a mulher fez uma cara assim horrível, como se a sopa ou tivesse salgada, ou tivesse com um gosto ruim, né? Ela fez uma cara horrível, né? Imediatamente a pessoa que estava dando a sopa pensou assim: meu Deus do céu, essa mulher não enxerga, não ouve, não fala, está presa numa cadeira de roda e a comida não está boa. Ela fez isso, foi como se fosse uma prece. Na segunda colher que ela deu à boca da mulher, a sopa foi tranquila, desceu redondo, como a gente costuma dizer, né? Alguém modificou a composição química daquela sopa, fluidicamente, né? Então, espíritos de alto nível estão atentos a essas preces poderosas que chegam instantaneamente e recebem instantaneamente a resposta do céu. Ela comeu toda a sopa depois, sem problema nenhum. É bonito isso, né? É uma rogativa sincera, de emoção, do fundo do coração, com o desejo de ser útil, que tem resposta imediata. Olha que lindo isso, né? Bom, Américo, agora os nossos personagens aqui recolhidos no posto de serviço aqui, segundo o nosso Alfredo, acordaram de longo sono, na inconsciência. E como nós dissemos lá no começo do capítulo, né, julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. É o que normalmente acontece no mundo com a nossa fingida postura, muitas vezes querendo enganar os outros e querendo tirar proveito, querendo se valer de alguma situação. E o André estava assombrado com isso e não hesitou e perguntou: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram esse posto? E aí vem a resposta de Alfredo, Américo. Deixo para você. Eles foram recolhidos num estado pior do que esse que estão agora. Já tiveram em sono pesado durante muito tempo, diz o Alfredo, e agora estão readquirindo a memória gradativamente. Olha só, é uma providência da lei de Deus que não faz que o sujeito tome um choque tão grande após a morte, mesmo não sabendo que ela existe, mas vai descobrindo aos pouquinhos, né? Isso é uma bênção dos céus para aquelas criaturas, porque elas poderiam ficar mais dementadas do que já estão. Então, é um mecanismo natural que os espíritos em campos de opostos de socorro como esse sabem atuar, no sentido de aguardar e dar
tempo ao tempo para que as pessoas recuperem a lucidez. É o Campo da Paz, onde André está trabalhando nessa madrugada aí, logo vai partir para a Terra, propiciou mais esse aprendizado para aquela dupla, Vicente e André. E agora, Américo, no próximo capítulo, nós temos outra situação aqui específica também, um pouco diferente dessa dos dementados, os que dormem, capítulo 22 da próxima semana. Tem muita lição por aí para a gente aprender e se preparar para não ficar dormindo quando chegar a vida espiritual. É porque muitas pessoas creem firmemente que será um sono permanente, Américo. Então, é um capítulo bom para a gente abordar essa questão das conceituações humanas que constroem modelos e paradigmas para o pós-morte e que André Luiz vem desvendar com detalhes para todos nós. É verdade, estamos a postos para a continuidade dos nossos estudos na próxima terça-feira. Então, muito obrigado a você pela presença, pelos comentários, pela interação conosco. Até a próxima semana com o capítulo 22. Muito obrigado. Até a próxima. Até lá.